Bom, então, como vai ser a dinâmica da nossa reunião? Nós vamos primeiro fazer uma saudação, todos os servidores que estão aqui presentes, tá? E a gente vai passar para vocês, inicialmente, algumas informações, alguns informes, depois das saudações, e nós gostaríamos que vocês utilizassem o chat para fazer as perguntas, ou, né, que seria a forma preferencial, utilizassem o microfone, abrisse aí o microfone e fizesse sua pergunta, sua indagação, sua colocação. A gente, basicamente, não preparou uma pauta específica. Por quê? Porque a gente quer escutar aquilo que vocês têm para nos perguntar, para colocar, um momento para vocês falarem, para a gente sentir de vocês. O professor Jorge, ele vai colocar aqui de lado no chat as inscrições, então vocês se inscrevem lá no chat e a gente vai chamando pela ordem da inscrição para que vocês façam as perguntas ou as suas colocações, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para o professor Jorge para fazer a sua saudação. Boa tarde, pessoal. Prazer enorme revê-los, né? Logo no início eu estava conversando com alguns que entraram mais cedo. Muito bom. Espero que todos estejam bem, as famílias bem. Tá bom? Do lado de cá a gente está trabalhando bastante para construir aí todo um ambiente saudável e preparar tudo para vocês, né? E vamos nos preparar pelo nosso retorno, né? Uma hora ele vai acontecer, mas por enquanto vamos nos manter isolados, seguros, cuidar de nossas famílias, nossos amigos. Então, novamente, muito bom mesmo vê-los, né? E que qualquer coisa nós estamos aqui, como o professor Abraão colocou, tá bom? Apresentou para vocês, eu vou colocar aqui a lista das perguntas. Quem quiser fazer perguntas, ter esclarecimento, vocês vão se inscrevendo, né? Para quem quer se inscrever, coloca a pergunta aí no chat e a gente vai se comunicando. Eu gostaria só... A Lívia já tirou, tá bom? Então, permaneçam com os microfones fechados, tá bom? Quando precisar falar, a gente abre e vamos ter uma tarde agradável, tirar todas as dúvidas e manter essa nossa relação de proximidade. Tá bom? Abraço a todos e vamos ter uma ótima reunião. Abraço. Lívia, você está tentando apresentar alguma coisa, não precisa, tá? Não precisa apresentar, não. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Estava testando, né? Alguém aí. Boa tarde, estamos aqui para a gente tirar algumas dúvidas, conversar com vocês, estamos à disposição, estamos aqui trabalhando, pensando em vocês, então, se cuidem, se protejam, né? O momento é muito delicado, a gente precisa se proteger e proteger as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente ama, tá? Boa tarde, vamos aí. Boa tarde, pessoal. Galerinha, boa tarde. É muito bom ter esse contato hoje. Faz um tempo que a gente não articula nada, né? Não faz esse contato. É um momento para vocês sentirem um pouquinho que a gente está planejando coisas, está pensando em atividades para vocês. E esse encontro vai ser fundamental para a gente alinhar essas questões com vocês, né? Observar as opiniões, os anseios de vocês aí, tá? E desejar que cada um esteja em casa, né? Quietinho, quietinha aí, se cuidando, para que esse momento, que não é um momento fácil para ninguém, mas que ele passe da forma mais mínima, né? De menor impacto possível, tá bom? Então, estamos aqui, a tarde vai ser bacana, e sejam bem-vindos à sala aí. Boa tarde, pessoal. Nós estamos agora no momento que fomos forçados, né, a cuidar de si e a cuidar dos outros, né, como Glaucia falou. Então, que vocês sejam todos bem-vindos nessa reunião e dizer para vocês que nós estamos aqui para dizer que vocês não estão sozinhos, né, a gente está juntos, nós estamos juntos e a gente precisa manter essa conexão para a gente poder desenvolver, né, e não interromper essa questão do processo de ensino-aprendizagem.
Pronto. Boa tarde, pessoal, né? É um prazer estar aqui, revendo todos, podendo escutar um pouquinho do que vocês estão ansiosos para ter uma percepção do que a gente vai falar, do que a gente está preparando para vocês, né? Então, a gente compartilha com vocês também a ansiedade, as mudanças do momento que estamos vivendo, mas estamos hoje para dizer que estamos aqui trabalhando, pensando na melhor forma de dar continuidade ao nosso trabalho, certo? Contem com a gente sempre. É isso. Bom, boa tarde, pessoal. Finalmente, né? Nosso primeiro encontro, acho que é importantíssimo esse momento, né? E a tecnologia está aí para nos auxiliar, exatamente por isso, né? Infelizmente, é um período, vamos dizer que é um período nebuloso, mas é importantíssimo esse encontro agora. Eu espero que vocês possam sanar muitas dúvidas e estaremos aqui para dar esse apoio, tá certo? Hoje e sempre. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Eu espero que todos estejam bem, né? Todo mundo em casa, graças a Deus. Será uma honra estar com todos vocês aqui, né? Virtualmente, porém presente. A gente bater esse papo hoje, conversar um pouco, se reaproximar. E eu espero que todos estejam conseguindo viver bem nesses dias aí difíceis e com bastante objetividade e foco na cabeça, ok? Então, estou aqui para o que der e vier. Vamos embora. Obrigado, pessoal. Então, aí a gente tem o professor Jorge, nosso diretor de ensino, a Glaucia, nossa diretora de administração, o professor Wilson, nosso coordenador de formação geral, a Tanissa, nossa pedagoga, tivemos também o professor Fábio, professor de informática, a professora Gardênia, o professor Fábio, coordenador do curso de MSI, a professora Gardênia, professora de Química, coordenadora do curso de Edificações, e, por fim, o professor Marlon, eu acho que é trombone, né, Marlon? Então, nosso professor de trombone e outras tantos instrumentos, né, coordenador do curso de instrumento musical. Então, a gente vai começar, pessoal, passando primeiro uma pequena cronologia para vocês do que vem acontecendo no nosso campus e no nosso Instituto Federal da Paraíba. Hoje nós completamos 55 dias, hoje ao meio-dia, nós completamos 55 dias desse período de suspensão, que até o momento está programado até o dia 29 deste mês de maio. Então, esse período, pessoal, está sendo um período de um grande aprendizado. Todos nós estamos aprendendo e aprendendo juntos com esse momento. Nós simplesmente fomos todos juntos colocados, né, para dentro de uma situação, claro, primeiro que a gente não tinha nem como prever, nem esperava, e isso acarretou em todos nós uma mudança, né, um aprendizado muito grande. Então, a gente vem aprendendo. Um exemplo está aqui, né, a própria ferramenta virtual que nós estamos utilizando, a gente está, a cada dia, aprendendo a lidar com ela. Essa reunião, a gente vem tratando sobre ela desde a semana passada, desde quarta-feira da semana passada. Fizemos uma reunião com todos os servidores, e aí sentimos essa necessidade de também estar presente com os estudantes, aí primeiro, com os cursos integrados, amanhã nós vamos ter com os cursos superiores, e assim a gente pretende manter esse vínculo, como os colegas já colocaram aí, de proximidade com vocês, mesmo que virtualmente. Bom, eu escutei uma frase hoje muito interessante, e eu queria compartilhar ela com vocês.
um psicólogo aqui de Campina Grande, estava num debate, e ele disse assim, olha, nós estamos trocando o pneu da bicicleta com a bicicleta andando. Então, é basicamente isso que está acontecendo. Todos nós estamos aprendendo e fazendo dentro de um momento muito, muito triste para a humanidade. Aqui no Brasil, pessoal, a gente não pode esquecer nunca tudo que a gente vai fazer, tudo. Eu peço sempre aos colegas servidores, e aí vou pedir também aos estudantes, né? Tudo que a gente faça, a gente pense que hoje nós temos mais de 11.200 mortos, mais de 11.200 brasileiros que perderam suas vidas. E por trás desse número existem famílias, né? Existem pais, existem mães, existem filhos, uma série de situações. Então, é importante que a gente pense isso. Hoje, pela manhã, recebi a notícia de que a mãe de um estudante do campus Esperança faleceu em Campina Grande, né, decorrente da Covid-19. Então, imagine como está a comunidade do campus Esperança e como estamos todos nós frente a esse momento em que, como Glaucia disse, como Tanícia disse, a gente precisa realmente, de forma virtual, se dar as mãos e juntos resolvermos as nossas questões, as nossas demandas. É para isso que a gente está aqui hoje. Bom, um outro ponto que eu queria ressaltar aqui com vocês, e já foi colocado aqui por alguns colegas, é a questão da ansiedade do querer fazer. Todos nós estamos assim, todos nós, não tenho dúvida disso. Todos os servidores, todos os que estão trabalhando durante esse período de suspensão das atividades, vem tendo esses momentos de, e aí, o que é que a gente pode fazer? Os estudantes estão falando isso, né? A instituição está querendo isso, e o que é que a gente pode fazer? E eu digo a vocês, a primeira coisa que a gente pode fazer é a defesa da nossa instituição. Eu fico, às vezes, muito, muito triste quando eu vejo estudantes e até mesmo servidores do Instituto como um todo, que simplesmente não defendem a nossa instituição. Né? Porque, eu acho que deveria ter sido feito assim, eu acho que deveria ter sido feito assado. Na realidade, como eu já falei, nós estamos aprendendo juntos, e todos com uma vontade muito grande de acertar, e com uma vontade muito grande de fazer o que a nossa instituição tem de melhor, que é a excelência na prestação dos nossos serviços. E quais são os nossos serviços? O aprendizado, o ensino para os nossos estudantes. Então, a gente não pode, de maneira alguma, fazer nada de forma atabalhoada, de forma que não haja um planejamento, que não haja uma manutenção da excelência do nosso ensino. Eu tenho um respeito enorme, né, pelas instituições que já começaram, pelo Estado, pelos municípios, pelas escolas privadas, que já começaram algumas atividades online, e eu vejo muita gente perguntando, por que o Instituto não começou? E aí, como é que vai ser? A primeira coisa que a gente tem que colocar em mente é que nós vamos fazer, nós teremos algo a mostrar a vocês hoje, os colegas vão mostrar aqui, nós todos vamos mostrar, mas a gente não teve, em momento algum, a preocupação de sair na frente, de largar na frente. A gente não teve essa preocupação. Por quê? A gente quer fazer o melhor, a gente quer ter condições de fazer e de fazer bem feito. Então, a gente hoje está aqui também para esse momento de defesa da instituição, lembrar que nós não somos um campus isolado dentro da Paraíba, são 21 unidades, né, como Campus Monteiro, que fazem parte desse sistema chamado IFPB. Então, todas as nossas ações, elas são articuladas para que no campus tome nenhuma atitude isolada. Então, nós estamos discutindo muitas e muitas reuniões com a nossa reitoria, com os nossos colegas diretores gerais, para que a gente consiga chegar, nós todos consigamos chegar a um denominador comum e passarmos isso para a nossa comunidade, tanto de servidores quanto de
estudantes. É um momento que a gente deve ter racionalidade. Acho que isso é uma palavra muito forte que eu venho escutando há alguns dias. Devemos ser racionais. Quando se fala em atividade EAD, acho que vai ser um dos focos aqui dessa reunião, a gente tem que pensar que a própria LDB, ela diz que o ensino deve ser universal. Universal. Universal não é aquela palavra que a gente... é mais ou menos, 99, não. Universal é o todo. Nós temos que atingir o todo de nossos estudantes. Eu acho que isso é um fato principal. Por quê? Porque não é o momento de egoísmos. Não é. Não é o meu semestre, não é o meu bimestre, não é a minha formatura. Nós estamos dentro de uma situação que a gente precisa ser solidário. Nós precisamos entender, né, que existem outros contextos. O contexto ele é mundial, primeiramente, né, a gente não pode esquecer nunca disso, né, e quanto mais solidários nós formos, mais fortes nós enfrentaremos e sairemos desse momento que estamos vivendo. Bom, eu espero muito que as nossas atitudes, as nossas falas aqui sejam permeadas disso. Primeiro, da solidariedade, e segundo, da defesa, né, da nossa instituição. A nossa instituição, ela é uma instituição mais que já deu muito mais provas de que ela é forte e que ela consegue, sim, se reinventar, mas com planejamento, né, com atitudes sérias, com pessoas, com servidores que estão trabalhando seriamente para ofertar aquilo que a gente pode e aquilo que a totalidade, a universalidade dos nossos estudantes possam receber. Tá bom, pessoal? Eu queria fazer um registro também em relação às entidades estudantis, né, que têm se comportado de uma forma parceira em relação a todo esse momento. Então, que vocês também procurem as entidades para que os representantes de turma, nós fizemos uma reunião com os representantes de turma, então, muito importante esse contato dos representantes com vocês. Nós temos passado muitas informações para eles e certamente eles estão nos grupos repassando para vocês as informações. Então, tanto o DCE como a Associação de Grêmios também tem esse papel fundamental. O IFPB lançou, semana passada, uma campanha chamada IFPB Solidário. Então, nós estamos também aí nessa campanha, e todas as ações que têm algum cunho solidário, nós estamos divulgando e também fazendo parte. Vou dar um exemplo para vocês. O nosso campus ele tem uma impressora 3D, e durante esse período, o estudante Gabriel, um estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, junto com alguns professores, o professor Giuseppe e outros colegas, tem produzido aquelas viseiras, né, a viseira chamada de viseira Face Shield, para os profissionais de saúde. Nós já doamos aqui em Monteiro, para o Hospital Santa Filomena e para a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 100 viseiras. Então, uma atitude também do nosso campus e da nossa instituição solidária para com os profissionais de saúde. Tá? Bom, um último informe, antes da gente passar para as perguntas de vocês, que é o foco principal hoje dessa reunião, é com relação aos auxílios estudantis. Então, durante esse período, imagine só, nós começamos no dia 17 de março, e nós estávamos com um edital em curso, né, o edital ainda do IVS, né, da seleção, da captura, né, do IVS dos estudantes pelas documentações. Foi o que aconteceu. Nós tínhamos programado já o lançamento, após o edital do IVS, do edital do PAP, que é o Programa de Auxílio Permanência. Durante esse período, nós tivemos que readequar, como eu disse no início, tivemos que aprender dentro, né, tivemos que trocar o pneu da bicicleta com a bicicleta em movimento. E tivemos que suspender o edital do PAP e utilizar o edital do IVS como o edital de seleção para os auxílios. Então, fizemos isso e selecionamos diretamente os estudantes, sem precisar a inscrição. Ou seja, o estudante, com o IVS, ele não precisava ir lá no SUAP e se inscrever novamente. Ele já foi selecionado
automaticamente. Isso foi um trabalho muito bem feito pela nossa coordenação de assistência estudantil, pela Gabriela, nossa coordenadora, todos os servidores que compõem lá a CAEST, juntamente com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e com o pessoal da informática, né, da tecnologia da informação. E semana passada nós fizemos o pagamento dos auxílios. Um ou outro caso que precisou de algum ajuste, a gente está fazendo pessoalmente com cada um deles, ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram. Tá bom, pessoal? Então, eu deixo essa mensagem inicial e nós vamos começar com o direcionamento das perguntas e das falas de vocês. Preferencialmente, pessoal, quem está lá na sequência, abre, eu vou olhar aqui, Jorge, para postar aqui a última sequência das inscrições, Jorge, se possível. Estamos aguardando o pessoal se inscrever para ter as dúvidas. Não tem inscrição ainda? Não, Abraão, não se inscreveram, mas colocaram alguns pontos. Pois não, Glaucio, então vamos começar pelos pontos. Pessoal, só para vocês colocarem, ó, Jorge colocou aqui do lado, tem aí só é copiar, colocar o nome e colar lá no chat, tá bom? Pois não, Glaucio. Sim, perguntaram aqui, eu vou na ordem, tá? Júlio César, será que reformaram o teto da cantina? Aí eu mesma vou responder, Júlio César. Como os estudantes estão em casa, os profissionais, servidores, técnicos e professores também estão em casa com trabalho remoto em algumas ações, e os terceirizados entram também, alguns de férias e outros com revezamento. Então, algumas ações, realmente, elas não têm como ter continuidade. Então, é um planejamento, a reforma, depende de uma licitação, inclusive de um orçamento extra que a gente estava aguardando, e que, hoje, né, se a gente for no campus e disser que vai voltar a aula amanhã, a gente não está preparado para isso. Por quê? Porque o pessoal da limpeza está reduzido, com carga horária reduzida, inclusive com horários diferenciados, né? Porque a gente está primando pela prevenção e pela proteção de cada um de nós. E a outra foi, deixa eu ver aqui, Laura Abraão pergunta, pretendem fazer o ensino EAD? Bom, Laura, é o seguinte, eu vou responder tua pergunta, e aí também o professor Jorge, se quiser complementar. Então, veja bem, vamos entender o que é EAD, né? EAD é o ensino à distância propriamente dito. Então, o que é que envolveria esse ensino à distância? Era a gente começar os conteúdos de onde a gente parou. Então, com explicações, né, conteúdos novos e apresentando isso para os estudantes. Então, de forma bem sincera, de forma bem clara para vocês, isso, no momento, não será possível. Por que é que eu digo no momento? Porque a cada dia nós estamos passando por novas informações, novos contextos. Então, todos os dias, antigamente a gente falava toda semana, no início, mas agora não, todo dia tem uma informação nova. Para vocês terem uma ideia, amanhã, né, nós já vamos começar uma capacitação, né, com todos os professores e os servidores ligados ao ensino, os técnicos administrativos ligados ao ensino, para que os professores se preparem para tanto esse momento, como o momento pós-pandemia. Mas isso quer dizer que nós não teremos atividades remotas, online? Não, isso não quer dizer isso, né? Então, os professores, os coordenadores de curso, o professor Wilson, a Tanice e o Jorge vão aqui colocar algumas ações que nós vamos desempenhar, obviamente, nesse período, para que a gente tenha esse contato e consiga estudar também nesse período. É importante também ressaltar que, como o Abraão colocou no início, né, a questão a gente tem que alcançar todos, né, todos os nossos alunos. Então, a isonomia é primordial nesse momento. Tá? E visando a isso, né, a gente também precisa saber qual o alcance dessas ferramentas não presenciais junto aos nossos alunos. Tá?
Na semana passada, por exemplo, foi publicado, né, um questionário de acesso à internet. A gente precisa saber qual acesso nossos alunos têm para que a gente use práticas de aulas não presenciais. Né? Então, primeira coisa, a gente precisa todos, ou o máximo possível, respondam isso. Porque não adianta a gente traçar uma estratégia de aulas não presenciais após o retorno, tá? Após o retorno às aulas, se a gente não vai atingir todo mundo. Tá bom? Então, precisamos que vocês respondam isso. Eu vou colocar aqui no chat novamente o questionário, o link do questionário. Quem não respondeu, já aproveita para responder, porque a gente precisa saber exatamente até onde a gente pode ir com essas atividades não presenciais, né, para não prejudicar as pessoas. Tá bom? Então, está aí no chat, vocês dão uma olhadinha. Quem não respondeu, responde aí. Tá bom? Tem mais aqui. Estão me ouvindo? Sim, sim. Pessoal, é o seguinte, como ficou para a gente dar uma olhada no chat para ir tentando responder vocês, aí a gente precisa da colaboração de vocês no uso do chat, tá? Então, assim, acho que Júlio que fez a pergunta, com relação ao teto da cantina. Eu respondi, né? Então, assim, a resposta que a gente tem hoje é essa, tudo depende da licitação. A gente sabe das dificuldades. Temos o restaurante estudantil, que também é um espaço para alimentação, que lá é coberto. Mas depois disso, aí teve uma sequência que termina atrapalhando para a gente fazer o controle de comentários, que termina atrapalhando para a gente fazer o controle de perguntas que possam até passar despercebidos. Né? Eu não sei o motivo, também não precisa ninguém tentar justificar, mas teve um monte de kkkk que dá trabalho a gente ficar localizando algumas perguntas no meio do chat. E assim, a gente queria aproveitar esse momento, né, e utilizar de uma forma melhor possível de atender aos questionamentos, às demandas de vocês. Então, teve outra aqui eu vou procurando, mas assim, teve aqui alguns comentários com relação, Jorge e Abraão, ao calendário. Então, assim, Bruno, como a gente vai suprir a carga horária por conta do atraso? Aí outra, Ellen, o ano letivo será adiado? Vai repor nos sábados? Aí perguntaram, Abraão, e a questão do segundo edital para os auxílios? Essa vai para depois. Basicamente agora, sobre o calendário. Então, estão perguntando sobre o calendário, sobre o sábado letivo, sobre como vai ficar isso. No meio disso, tem uma pergunta do lanche. Então, aquele lanche que teve ano passado, com aulas presenciais, ele terá sim, né? Existe a previsão, inclusive o orçamento está garantido para isso. Agora, depende das aulas, né? E aí, Abraão e Jorge têm essas perguntas aí com relação ao calendário, a carga horária, se vai ser suprida e se vai ser aulas aos sábados. E Bruno Eduardo também perguntou sobre os estágios, como é que irão ficar. Jorge. Bem, com relação ao calendário, é o seguinte, todo o início do ano letivo, né, antes, na realidade, no final do ano letivo próximo, a gente cria uma comissão para que possa elaborar esse calendário, visando todas as datas importantes, início de bimestre, fim de bimestre, né, e agora não vai ser diferente. Depois de toda essa paralisação, né, a gente vai constituir uma nova comissão para elaborar um novo calendário, né, para 2020, tá bom? E aí, isso vai depender muito de quando a gente retornar. Eu vi aqui no chat algumas perguntas, vai ser ainda esse ano, se vai ser próximo ano, tá? Agora a gente não tem como definir, bater o martelo com isso. Quando a gente tiver a data que vai retornar, a gente vai saber exatamente o impacto disso. Outro ponto levantado foi a questão dos sábados letivos. Então, existe um trabalho sendo feito pela Pró-Reitoria de Ensino, juntamente com todos os diretores de ensino, e a gente está analisando todas as formas possíveis de reposição de aula. Tá? Entre elas, aulas não presenciais, aulas sábados. Né? Então, isso tudo está na mesa, a gente está discutindo, tá? Essa situação. Não é simples para todo mundo ir ao sábado, qualquer outra coisa desse tipo, mas isso vai ser um trabalho desenvolvido pela equipe que vai elaborar o novo calendário. Tá bom? Então, fiquem tranquilos, a gente vai ponderar tudo isso, tá? E, assim, a questão do prazo, quando vai terminar um ano letivo, vai depender de quando a gente retornar. Tá? E aí a gente vai ter a comissão, onde vai ter representantes discentes,
docentes, técnicos e assim por diante. Assim que a gente tiver uma posição, a gente também vai apresentar para vocês. No que diz respeito aos estágios, tá? Os estágios têm que estar parados, né? Os alunos, a gente não pode tentar expor, né, os nossos alunos a nenhuma atividade, sendo na realidade para todos ficarem em casa. Os estágios serão retomados com o retorno das atividades, onde a gente vai analisar muito bem a situação de cada um para dar o andamento necessário aos estágios, tá? Mas, nesse momento, ninguém tem que se preocupar com isso, tem que aguardar realmente o andamento das ações para retorno às aulas. Quando retornar às aulas, a gente, com calma, vai sentar, né, a coordenação de estágio vai traçar as ações, a gente vai alinhar e vai compartilhar com todo mundo. Ok? Bom, pessoal, a gente tem que lembrar o MEC, foi o que ele fez. Ele fez com que as instituições não precisassem cumprir o calendário dos 200 dias letivos, mas disse que teria que concluir com as mesmas 800 horas. E surgiram várias dúvidas em vários momentos. Então quer dizer que quando voltar, a gente vai atropelar o ano, então vai ter aula manhã, de tarde, de noite, de sábado, domingo. Não, não vai ser assim, né? Então, o planejamento que nós estamos fazendo é para uma volta gradual, segura, né, sem atropelos na questão didático-pedagógica, então nas questões de conteúdos, a gente vai ter esse cuidado no direcionamento dos sábados letivos, né, para esse acúmulo de horas, e, fatalmente, o ano letivo de 2020, ele vai se estender até o ano de 2021, como já aconteceu em vários outros momentos, quando os servidores fizeram greves, e nas greves nós já chegamos a começar o ano letivo do ano seguinte, em maio, né? Então, a gente precisa ter essa tranquilidade, essa calma, que não vai ter atropelos, e que a gente vai elaborar esse calendário letivo um pouco antes do retorno, tá bom? Acho que tem... deixa eu ver aqui. Antes de falar sobre a próxima, eu vou falar um pouquinho com relação ao calendário, porque perguntaram. Com relação tem uma pergunta que ela é bem específica, assim, como vai ficar o calendário acadêmico? Né? Então, pessoal, como se diz, né, um papo reto. Ninguém estava prevendo essa pandemia e até agora não existe uma resposta concreta quando acaba. Não podemos fazer previsões que tragam inseguranças a todos nós. Então, a gente só tem uma condição de dizer que volta à aula quando tiver uma redução e uma melhora na condição que a gente não tinha antes. Isso é um fato. Isso implica em várias coisas. Em várias coisas para vocês, nos estágios, nas aulas. As empresas estão fechadas, trabalhando reduzidas, né? E a instituição estão se reunindo diretores, pró-reitores, pedagogos, para tentar essa comunicação com os estudantes. Aí tem pergunta aí, a próxima pergunta, as aulas voltam dia 29? Né? Então, assim, a gente hoje não tem a resposta sim ou não. Tem um assim, tudo indica que não. Porque como está caminhando as coisas, a gente está com quantos mortos hoje? Porque ontem era 11.500 e alguma coisa. Então, é uma coisa que nos deixa, assim, algumas vezes até impotentes. Né? Estamos impotentes, algumas vezes não, estamos impotentes com relação a esse vírus, que a única forma é que a gente se proteja ficando em casa. Né? Então, tem com relação aos auxílios, Abraão, uma pergunta se vai ser lançado outro edital. O Luiz Henrique está inscrito aí, vamos ver se ele vai fazer a pergunta. Acho que tem essas perguntas antes da inscrição de Luiz Henrique. Que é essa questão do edital, dos auxílios. Quem foi, Glaucia? Eita, deixa eu ver aqui. Tá. Elaine, Regina, na questão do segundo edital. Elaine, nós tínhamos uma programação do lançamento, né, dos editais, um novo edital para os auxílios, para selecionar para os auxílios, e um novo edital também para o IVS. Nós recebemos
uma indicação essa semana, né, de que nós vamos fazer essa reprogramação, essa reorganização do calendário, e semana que vem vou me reunir com Gabriela e com Glaucia para a gente definir, né, a data do lançamento do próximo edital e como esse edital vai se desenrolar, já que a gente não tem como, né, fazê-lo de forma presencial. Então, qual é a estratégia que nós vamos utilizar para lançar esse novo edital? Mas sim, vai ser lançado mais um edital, né, mesmo que as atividades sejam prorrogadas. O que a gente diz, e eu reforço que lá aí, a gente não tem como fazer uma previsão do que vai acontecer, mas que existe uma probabilidade enorme de que a gente tenha essas atividades suspensas mais uma vez. Eu estava vendo hoje que Campina Grande, né, começou a aumentar o número de casos. Estava bem controlado lá, mas começou a aumentar o número de casos. E nós temos uma grande quantidade de servidores lá de Campina Grande. Então, sempre pensar na segurança de todos nós, né, dos nossos familiares, eu acho que é o importante nesse momento, tá? Podemos seguir. Tem a inscrição. Teve a pergunta de WhatsApp e GIFs. Teve essa pergunta. E a inscrição de Luiz Henrique. Pois não. O que é que vai ser? Luiz Henrique está aí? Luiz Henrique. Olá, boa tarde. Eu gostaria de perguntar em relação ao formulário que foi enviado e gostaria de perguntar se há algum resultado e, havendo o resultado, qual seria, né, a posição tomada pelo IFPB diante, né, desse período, por assim dizer, justamente, porque o edital em si era justamente, né, para ter ciência se vai haver ou não a possibilidade de haver aulas à distância. Mas nesse caso eu já estou percebendo que existe uma movimentação, principalmente no Instagram, né, para ter algum tipo de conteúdo, mesmo que não seja o didático. Então, em relação a isso, eu gostaria de perguntar se há alguma previsão do resultado para o formulário. Jorge. Luiz, pessoal, o formulário, essa pesquisa que está fazendo junto aos alunos, é para dar subsídios para a tomada de decisão. Tá? O que a gente vai fazer quando retornar às aulas? Não necessariamente para ter aula EAD nesse momento. Não é essa a ideia. O que está ocorrendo nos campos são ações, tá? Inclusive que a gente vai estar promovendo também, de acolhimento, deixar os alunos mais próximos, tá? Trocar ideia, por exemplo, o podcast, você divulga para o pessoal, a gente vai estar fazendo lives. Então, essas ações são ações que não são obrigatórias, assim, são ações de voluntariado e os alunos acompanham na medida que eles podem. A pesquisa, tá? A gente precisa que o máximo de alunos possível responda essa pesquisa para que a gente possa adotar ações no pós-retorno, né, de aulas não presenciais, de que forma a gente vai conseguir alcançar o maior número possível de pessoas. Então, hoje, no campus, a gente tem aí aproximadamente 40%, 35%, 40% de pessoas que responderam. Tá? Então, ainda é muito baixo. Né? Por isso que a gente está aproveitando esse momento aqui para reforçar. Vamos fazer, né? Vamos responder. Tá? Existem algumas interpretações equivocadas, né, que estão sendo aí divulgadas no Instagram. O pessoal, não, que não é para ter aula EAD, né? Então, alguns estão meio que boicotando esse questionário, mas a visão, a necessidade desse questionário é quando a gente retornar, é para tomada de decisão. Né? O que a gente vai fazer para considerar atividades não presenciais, né, no retorno às atividades. Seja ela agora, seja ela daqui a um mês, assim por diante. Tá bom? E só me adiantando, tem uma pergunta também com relação a se a gente volta dia 29. Isso a gente já tratou há pouco. O prazo inicial agora é dia 29, mas semanalmente isso é revisto e acompanhe nos canais oficiais do IFPB Campus Monteiro, que qualquer alteração a gente coloca nos canais oficiais, tá bom? A gente também tem uma preocupação com fake news e informações distorcidas, ok? Tem uma pergunta de Rânia em relação aos instrumentos. Poderia emprestar os instrumentos para os alunos de música, mesmo sabendo que não pode,
mais emprestar, mas a situação agora é outra, e eu, como pessoa que tenho recital e não tenho instrumento, não tenho como estudar. Mal. Vou responder, na verdade eu já respondi isso. Jorge, Marlon, Oi. Marlon, só um instante. Jorge, tem no chat dizendo que alguns estudantes estão caindo e não conseguem voltar. Dá uma olhadinha. Responde aí, vai, Marlon. Opa aí. Vou responder, né, novamente esse tema eu fiz uma reunião com alguns alunos do instrumento, comentei, que foi uma decisão tomada pela direção, né, conjuntamente com a coordenação alguns anos atrás, dessa questão do empréstimo, que aí envolve questões mais administrativas, né, e são casos que a gente pode, que eu pessoalmente adoraria, mas não posso passar por cima da ordem maior, porque a gente não pode emprestar bens materiais da instituição para alunos, nem mesmo para professores, ou seja, eu não posso pegar um instrumento e levar para a minha casa para utilização pessoal. Mas são coisas que eu não sei se é possível, por exemplo, através de uma nova demanda, ser pensado sobre isso e saber o que a gente teria de resultado. Eu, pessoalmente, adoraria que todos tivessem o instrumento, já é uma briga minha antiga, Abraão sabe muito bem disso, que a gente já conversou bastante sobre isso. Pessoalmente, eu adoraria, mas burocraticamente a gente não pode passar por cima de uma lei, de uma coisa maior, né? Eu não posso chegar lá, pegar os instrumentos e distribuir, né, para cada um, né? Se isso não fosse uma instituição séria, com certeza eu já teria feito isso, mas a gente não pode fazer uma coisa desse tipo. Isso é muito importante ser levado em consideração. Então, infelizmente, a gente está passando por esse problema, né, do instrumento, né, que o IF estando aberto já é difícil, né, tendo que ir lá todo dia, e sem o instrumento é mais difícil ainda, mas a gente tem que pensar junto numa estratégia para que isso possa ser revertido, ok? Não posso, infelizmente, dizer nada mais do que isso. Bom, só completando o que Marlon colocou, veja bem, lembra que a gente falou no início da questão da universalidade, né? A gente tem vários contextos que envolvem essa questão do instrumento musical. E uma delas, a gente tem que pensar muito bem, né? Eu tenho certeza que nós temos mais estudantes de trombone do que o número de trombones que nós temos no campus. Então, é injusto, né? Seria muito injusto a gente disponibilizar 3, 4 trombones que nós temos para alguns estudantes e outros ficarem sem. Então, isso é uma das condições principais. A outra é a questão da preservação do bem. O bem, ele é coletivo. Né? O bem, quando eu digo o bem, não é só o instrumento, né? Eu digo o bem público. Né? O bem público, ele é de uso coletivo, nós precisamos preservá-lo. Muitas vezes são itens caros, né? E que a gente realmente tem que pensar nessa condição. Infelizmente, nós não temos orçamento para comprar instrumento e disponibilizar para todos. Isso é uma coisa impensável. E, nesse momento, eu vi alguns colocando aqui, rapidamente no chat, o recital, como é que vai ser o recital? Pessoal, a gente não pode garantir nada para vocês, mas uma coisa a gente vai se esforçar muito, todos os servidores que estão aqui e os que não estão aqui, mas estão em casa e são servidores do Campus Monteiro. Nós vamos nos esforçar muito para que a gente tenha o menor prejuízo possível. A gente não vai sair dessa pandemia sem perdas. Todos nós vamos perder. Alguns vão perder o recital. Que coisa, perder o recital. Mas muitos mesmo, estão perdendo seus parentes, seus familiares, estão perdendo a vida. Então, lembra daquela solidariedade que nós falamos? Vamos pensar nela, vamos fazer assim, olha, o recital vai acontecer? Vai. Sabe em que momento? No momento que todos estiverem preparados. E nós temos um corpo de professores que nos orgulha muito, né, enquanto estudantes, enquanto servidores, que vai estudar, que vai se preparar, que vai junto com vocês resolver todas essas questões, todas. O recital vai acontecer no seu momento, né? Então, vamos virar e dizer, olha, vai acontecer tudo e quando todo mundo estiver preparado. Isso vai acontecer, tá, pessoal? Abraão, e também queria
Eita. Abraão, também queria deixar uma coisa assim para o pessoal pensar, né? Na minha cabeça, pessoal, eu penso que eu ainda estou em março, oficialmente, vamos dizer assim. Então, a gente não pode pensar que, eita, eu não vou, no final do ano, não vou me formar, não sei o quê, porque, na verdade, o mundo parou. Não foi a minha vida pessoal que parou. Se a gente parar para pensar, a gente ainda está em março. Quando a gente voltar às atividades, a gente vai voltar em março, pensando como organizar e chegar à nossa vida atual. Ou seja, não é o eu, você, o mundo está parado. Não, infelizmente, eu já vi aqui algumas pessoas comentaram sobre a questão do Enem, mas é uma coisa que ultrapassa nossas barreiras de poder interagir e decidir alguma coisa, né? Mas o mundo, na verdade, a gente ainda está em março, alguns países ainda estão em fevereiro, a China está começando a voltar agora, que ainda está em dezembro, vamos dizer assim. Ou seja, está tudo parado, não é somente a gente, por exemplo. Né? Acho que isso é interessante também pensar nisso. Marlon, é justamente sobre isso que eu não sei se caiu aqui, eu não vi. Rania Neri perguntou, vai ter cursinho para o Enem esse ano, já que o respectivo MEC não liga para a gente? Aí eu não sei se foi respondida essa pergunta. Pode falar, Wilson, fale, comente. Tá me vendo? Eu tô aqui. Sim, pode falar. Pronto, então deixa eu já tentando responder aqui a Rania e outros que comentaram. A gente está muito preocupado com isso. É algo que nos indigna muito. A gente também tem que se movimentar nas redes sociais para que o MEC, de alguma forma, né, o ministro se sensibilize e reconheça que, como outros países já fizeram, há necessidade de adiar essas provas, que são provas que não são tão democráticas, uma vez que exigem a mesma prova, mas para realidades muito diferentes. E a gente sabe a realidade que nós temos em Monteiro, por exemplo, de pessoas que têm mais acesso e outros que não têm tanto acesso, e por isso a dificuldade de organizar atividades que sejam gerais. No caso dos terceiros anos, né, a gente tem discutido a equipe de formação geral para que a gente trabalhe pelo menos com atividades de cunho a tratar uma área por semana. Então, a proposta que a gente discutiu, que a gente, de certa forma, já bateu o martelo, é que a gente vai ter uma área de linguagens, tratando, semana 1, uma área de matemática junto com natureza, tratando semana 2, por exemplo, e a gente vai seguir com as semanas que estivermos ainda em quarentena, tentando vencer conteúdos que são fundamentais, mas que não serão exigidos como carga horária de vocês e nem como nota para nenhuma dessas atividades. É mais possível que eu orientado com relação a essa dinâmica dos conteúdos que são mais recorrentes. Né? E no final de cada semana, nas quintas e sextas-feiras, a gente quer trabalhar com as lives, né, com as salas de reuniões, como a gente está fazendo aqui, tirando dúvidas de questões que foram propostas, atividades que foram propostas, para que vocês consigam, de alguma forma, terem algum feedback positivo dessas semanas. A ideia inicial era iniciarmos já essa semana que estamos, mas em função do IF ser uma instituição que não acarreta só a questão de Monteiro, mas a gente tem que pensar na questão sistêmica, o que se discute é justamente quem é que vai ter acesso. A primeira coisa que Jorge pontuou, que é muito importante, é que vocês sinalizem nesse questionário se tem acesso ou não. E não coloquem o não acesso se vocês tiverem. Porque quanto menos mostrarem que tem acesso, mais difícil será para nós aqui da equipe de formação geral nos comprometermos com as atividades, porque a gente acaba tendo muito receio de fazermos algo que segregue muito. Então, é importante que vocês sinalizem para a gente que terão acesso quando realmente tiverem, e se não tiverem, que deixem claro também que não estão tendo acesso. A gente tem uma série de propostas, ao longo da reunião eu vou sinalizar algumas outras, mas esse primeiro ponto eu queria destacar. A Gardênia acho que pode contribuir, está aí também. Gardênia, por favor. Olá, gente. Vou aproveitar aqui o gancho de Wilson falando do Enem, para lembrar vocês, né, que apesar do MEC não ter sinalizado o cancelamento, o adiamento
do certame, as inscrições estão abertas, né? As inscrições se iniciaram ontem e, seguindo lá o calendário do edital, vão até o dia 22. E que o Conselho Nacional das Instituições Federais, né, mandou um ofício hoje para a MEC pressionando, né, esse adiamento pelo entendimento que a gente já havia discutindo, que nem todo mundo está na mesma situação. Mas, enfim, enquanto não há esse cancelamento oficial, que todo mundo fique aí ligado nos prazos. E em relação à isenção da taxa, que o prazo já se encerrou, o INEP também colocou uma nota de que vai garantir a gratuidade, mesmo aqueles que não pediram a isenção no prazo, né? Desde que se enquadre naqueles itens, né? No caso de vocês, que são estudantes de escola pública. Então, mesmo em toda essa situação de indefinição, que não percam os prazos de inscrição. Certo? E como isso falou, sobre as ações que a gente está iniciando para a preparação do Enem, no final vocês vão colocando algumas dúvidas aí. E o primordial é que respondam com a maior sinceridade e veracidade possível o formulário. Certo, pessoal? É isso. Só complementando as falas do professor Wilson, a professora Gardênia, reforçando, na realidade, a importância desse questionário, pessoal, porque quando foi pensado nas atividades remotas, a primeira impressão que se tem é que poucos estudantes têm acesso, ou que esse acesso não é tão bom a ponto de garantir a questão de baixar vídeos ou assistir vídeos no YouTube, coisa desse tipo. Então, é importante demais que a gente responda, que todos os estudantes, todos mesmo, do integrado, respondam esse questionário, para a gente ter como o professor Jorge disse, realizar as nossas ações baseadas em algo concreto, que é a resposta sincera dos estudantes. E quanto às atividades, a gente tem que pensar assim. Imagine que nós temos hoje 100 estudantes nos terceiros anos. Você imagine que desses 100, 10% desses estudantes não consigam ter acesso. 10 estudantes. Então, são colegas que não vão estar no mesmo patamar que os outros estão tendo lá com os professores que estão tirando dúvida, passando atividades. Então, é um momento muito, muito delicado, que a gente tem que pensar muito, né? A gente tem que pensar em todos, não pode deixar ninguém de fora. É um momento que a gente não pode aumentar as desigualdades, né? Nós somos um país muito, muito desigual, que oferta de forma muito precária, no sentido geral, e que a gente não pode aprofundar essas desigualdades. Nós, enquanto defensores dessa educação pública de qualidade, a gente não pode fazer isso. Então, os nossos colegas estão muito, os professores de formação geral, estão muito engajados em fazer isso. O Wilson colocou, a gente tem que fazer isso de forma sistêmica. Também não é justo que um aluno lá de Princesa Isabel, um aluno lá de Patos, outro aluno lá de Itaporanga, não tenha esse acesso. Já está sendo colocada entre os diretores a possibilidade de fazer uma espécie de cursinho, mas aí a gente precisa utilizar várias ferramentas. Já citaram até o rádio, né, como uma forma também de a gente conseguir penetrar mais nas casas. Mas veja só, tudo isso está naquele âmbito do planejamento. Por quê? A gente precisa entender que também temos colegas que precisam se capacitar, dar uma aula online, não é para todo mundo, né? Todo mundo vai. Então, a gente precisa realmente fazer isso. Vamos tocar lá, em frente? Cíntia Raquel tem uma pergunta. Se inscreveu. Pode falar, Cíntia. Ai, meu Deus. Seja bem-vinda. Aqui. Cadê Cíntia? Se inscreveu? Escreveu? Se inscreveu. Não apareceu para mim. Apareceu para mim. Cadê?
Cíntia. Aqui, Cíntia Raquel. 9 minutos atrás. Cíntia, mulher, cadê tu? Enquanto Cíntia não aparece, Júlia aí perguntou, e quem não tem acesso, como é que vai responder o questionário? Então, quem não tem acesso já vai entrar ali naquela estatística, né, de quem não tem acesso. Então, enfatiza mais ainda a importância. Os que não responderem, a gente vai entender que é porque não tem acesso. Cíntia tinha colocado assim, Abraão, nós que estamos no terceiro ano, precisamos mais tempo. Aquela questão do instrumento, acho que foi respondido. Ela está aí? Mas ela se inscreveu novamente embaixo. Deixa eu ver aqui se tem mais. Tinha uma pergunta aqui. Pode falar, Cíntia. Cíntia entrou. Pronto. Ellen Abre o perguntou em microfone. relação... Cláudia. Oi, Cíntia entrou. fala, Cíntia. Todo mundo ansioso, querendo escutar a Cíntia. Deixa eu dizer uma pergunta de Ellen. Passa. Ellen fez uma pergunta sobre o intercâmbio. Em relação ao intercâmbio, existe alguma informação sobre? Quem foi? Ellen Alves. Ellen. Não, Ellen. Nada, ainda nada. Isso a gente nem sequer falou, nem sequer ventilou. Você lembrou aqui, mas muito difícil, né, Ellen? Porque aí, imagina, envolve voo, outro país. Situação é complicada. Visto, para você ter ideia, o visto tem que ser lá no Recife. O Recife está quase em lockdown, né? Pessoal, eu tô com pena. Vai ter uma live, né? Pessoal de língua estrangeira, talvez eles possam esclarecer como é que ficou aí o edital de intercâmbio. Porque a área interna não vai estar, Gardenia, é só Carla e o cônsul do Reino Unido. Aí quem está Tá. é a PRE e a área. Não está sendo ponto de pauta das Entendi. discussões. Pessoal, eu tô com pena daqui de Salatiel, Bruno Salatiel, que ele tá desde o início perguntando sobre os GIFs. Como é? Do que eu? Bruno Salatiel sobre os GIFs, acho que é os jogos internos, né, se eu não estiver enganado. É porque muita Sim. sigla não... Bruno, olha, eu vou falar assim de uma maneira geral para todos os eventos, tá? Todos os eventos de uma maneira geral, qualquer um que você pensar aí, é evento? Então, isso que eu vou falar vai ser para todos. Tudo que gerar aglomeração, a gente vai ter que sentar, a gente vai ter que ver o nível de segurança que pode acontecer, se é seguro fazer, se não é, como vai estar o contexto da pandemia na época que se programar qualquer coisa. Você vê que está uma dificuldade enorme dos campeonatos aí de futebol voltarem, tudo está parado, né? NBA, você pensar aí globalmente, está parado e com dificuldade muito grande de entrar. Eu estava vendo que o Torino voltou a treinar na Itália, viu? Voltou a treinar, aí 2 jogadores testaram positivo. E aí toda a equipe, e se eu falo toda a equipe, o staff todo, foi colocado em quarentena e o Torino parou. Então, quer dizer, eu estou falando uma coisa bem grande lá, né, mas para a gente trazer para cá. Então, foi evento, vamos avaliar se é seguro, se gera aglomeração, se não gera, como é que vai ser. Glaucia disse uma coisa importante aí, a gente não sabe, a gente está aprendendo junto, a gente tem que ser sincero, com vocês. A gente está programando um retorno, todos os dias a gente pensa no retorno, todos os dias a gente pensa assim, nós só vamos ter segurança para nós, segurança para nosso avô, nosso pai, nossa mãe que está em casa. Eu sei que tem muitos aqui, dos 130 que estão aqui, que alguns moram com os avós, né? E a gente quer que o nosso avô viva um bocado de tempo ainda, né? Então, a gente não quer ser um vetor desse vírus, e a gente precisa realmente ter esse cuidado. Então, tudo que a gente pensa na segurança. Como a gente vai fazer isso? Então,
É nesse sentido. Foi seguro, a gente faz. O que for, a gente não pode fazer, tá? Tem uma estudante, Tailane, não viu? Tailane Cristina colocou lá no comentário. Haverá aulas online mesmo? Se sim, em relação às provas, como serão? Jorge? Só, como a gente falou há pouco, essa questão de EAD, ela não presencial, tudo isso está sendo estudado. Tá bom? Então, assim, não se preocupe. Tá? A posição hoje é que, até o retorno das aulas, não haverá aulas em EAD. Tá bom? Então, quando retornar, a gente vai estudar tudo isso. Olha, todo dia a gente discute esses assuntos. Internamente, os diretores, tá, com a reitoria. E tudo vai ser pensado com muito detalhe e compartilhado com vocês. Então, prova, como vai ser a avaliação, como é que vai ser o acesso às pessoas que não têm internet em casa, tudo isso está sendo pensado. Na medida que as aulas forem sendo retomadas, aí a gente vai discutir e apresentar essas situações para todos os alunos. Jorge, deixa eu aproveitar. Tem uma pergunta, apareceu um comentário aí de Luiz Henrique. Eu não sei, Glaucio, se eu pulei alguns, depois a gente volta. Mas Não, Luiz Henrique colocou... sequência seria ele mesmo, que eu ia citar, Wilson. Isso aí, Luiz Henrique sugeriu que o canal de comunicação fosse único, né? Que fosse um Instagram só, talvez para juntar todas as informações de todos os professores. A gente pode estudar isso, Luiz. Agora, o canal de divulgação realmente costuma ser o Instagram oficial do IF. Mas o que as equipes têm feito, têm montado as suas estruturas de Instagram. Por exemplo, eu já lanço aqui, reforço, né, que o grupo de português, o grupo de linguagens, fez o Instagram Letras em Trio, que a gente vai estar divulgando agora, no decorrer da semana, com os professores Mariana, Rodrigo e Vitor, as professoras Ana Luzia e Carla Richter, de língua estrangeira, lançaram o iFoco nas línguas estrangeiras, que é um outro Instagram. A equipe de matemática, formada por Anderson, Shirlene e eu, estamos montando também o Calcule Arte, que mescla a parte de matemática junto com questões que envolvem arte. Aí eu vou fazer depois o convite ao professor Rafael para fazer parte desse grupo. A ideia de fazer um único Instagram talvez peque pelo excesso de informação nesse canal. Então, por isso que a gente pensou que, talvez por interesse, já que não é algo que vai demandar respostas que sejam contabilizadas no currículo de vocês, seja mais pela via do interesse de vocês, de participar, de tentar estudar, a gente pensou na possibilidade de serem grupos separados, para que vocês se sintam à vontade de participarem. Então, vocês seguem a gente e vão tirando dúvidas, vão marcando os encontros, algumas lives, alguns momentos de tiração de dúvidas, que nesse formato talvez seja mais fácil do grupo que não tem muito interesse, por exemplo, pela área de matemática, mas tem muito interesse pela área de linguagens. Eu gosto de escrever, como você mesmo, Luiz, adoro escrever, tem um ótimo texto poético, né? Gosto de fazer poemas. Aí você faria parte, naturalmente, desse grupo e apresentaria no Sarau Web, que é uma das propostas do Letras em Trio, os seus textos. Então, seria uma forma da gente distribuir em áreas de interesse. Então, por isso, fica aí a sugestão. Claro que a gente pode levar em consideração a sua dica, mas até o momento a gente pensou que seria uma forma de ter mais acesso, na verdade, a vocês. Não ficar pela obrigação, mas pelo prazer de nos encontrar. Aí eu já vou aqui aproveitar que eu já estou na fala e fazer um convite na próxima sexta-feira, às 16 horas, a professora Carla Richter, de inglês, fez aí o convite ao cônsul-geral do Reino Unido, em Recife, o cônsul Graham Tidey, acho que é assim que pronuncia. Ele fará uma live
a gente espera ter uma boa adesão, tratando aí sobre o que você não vai aprender nas aulas de inglês. Ele, que é bastante experiente, vai poder contribuir um pouquinho com a gente. É uma coisa rápida, não é muito cansativo, cerca de 20 minutos, mais ou menos, de apresentação das ideias, das dicas dele. Ele fala muito bem português, então ele vai conseguir atingir direitinho o público de maneira geral. Tá bom? Então fica o convite, a gente vai divulgar direitinho, mas já fica aí, já faz a agenda para sexta-feira às 16 horas, tá bom? Eu posso dar só uma sugestão aqui. Oi, estão escutando? Sim, professor, fica à vontade. Que questionaram a respeito do TCC e relatório de estágio, né? O TCC, independente do momento, eu acho que quem já estiver com o orientador, acho que pode tocar o barco em frente, né? Acho que até é um bom momento para adiantar o TCC também. E a questão do relatório de estágio, né? Já pode até produzindo algo também. Quem já estiver com o orientador também, toca o barco em frente. A apresentação vai depender do calendário, né? Então, posteriormente, só com a elaboração do calendário, vai dar para a gente marcar a apresentação dos alunos. Porque teve um questionamento a respeito disso aí, né? Pessoal, só um minuto, professor. Olha, nós estamos recebendo aqui, pessoal, a nossa pró-reitora de ensino, a professora Meire Roberta. Professora Meire, nós estamos aqui com os estudantes dos cursos integrados. Instrumento musical, manutenção e suporte informático, edificações, os coordenadores também e os diretores. À vontade, professor. Boa tarde, Abraão. Eu estou visualizando aqui o professor Jorge, o professor Fábio e demais aí estudantes. Acho bastante importante esse momento aí, viu, Abraão? Parabenizo vocês aí por esse momento, porque os estudantes, eles, vamos dizer assim, ficam com ansiedade acerca das movimentações do que nós estamos fazendo, e, inclusive, agora a gente vai começar uma campanha aí, a de Enem, mas não vamos deixar de nos preocupar aí com a situação, com o calendário que agora está vigente, né? Então, a gente tranquiliza vocês no sentido de que estamos buscando cada vez mais interação entre os estudantes e também estudando a legislação para ver o tanto que a gente pode avançar nesse sentido. A nossa preocupação agora maior é com os estudantes que não têm acessibilidade, né, de uso dos recursos da internet e da tecnologia da informação, e também nós estamos com todas aquelas ações de distribuição de materiais, equipamentos de proteção para hospitais, agora vamos fornecer para a Polícia Militar também, e também máscaras, alimentos, uma grande campanha, e sem descuidar de tratar, né, das questões do ensino. Professora, muito obrigado, né? A gente está de perto acompanhando todos esses movimentos do Instituto Federal. A gente aproveita para parabenizar toda a reitoria, o professor Nicásio, a professora Meire Roberto, todos os pró-reitores que estão aí nesse momento. Eu acredito que a gente está trabalhando até mais do que presencialmente, mas tudo em prol desse momento tão delicado que a gente está vivendo. Mais uma vez, muito obrigado por participar, e qualquer coisa a gente está sempre também me aperreando, me perguntando, tirando as dúvidas, tá bom? Obrigado, professor. Tá, professor, estejam à vontade, nós estamos à disposição, e só um recado que eu gostaria de dar aí para os estudantes seria que eles pudessem, vamos dizer assim, abraçar, lançar as redes de contato que eles têm, através de um vizinho, pela rádio, pelos programas aí dos aplicativos de redes sociais, para que a gente pudesse ver se conseguia se comunicar com todos os estudantes, né? Ou seja, com os colegas, e que a gente pudesse identificar dificuldades que eles estejam passando nesse momento, e também que a gente possa ir planejando assim, essa interação maior com os estudantes, e quando a gente precise, né,
recomposição, por exemplo, do calendário, que a gente tenha o maior número de estudantes nessa rede, nessa relação em que a gente possa ter de comunicação. Então, a gente considera que eles, né, são um elemento fundamental nesse processo, tanto no cuidar, né, entre si, esse cuidar mútuo, quanto também para que a gente possa chamá-los a participar das decisões. Nós estamos com essa pesquisa agora, a pesquisa tem um cunho exatamente de identificarmos dificuldades, identificarmos possibilidades, para que a gente possa ter um norte, uma forma da gente decidir o que nós podemos fazer para minimizar esses efeitos da pandemia, sabendo que prejuízos a gente já teve muitos, mas a gente tem que tentar mitigar, diminuir esses prejuízos. Então, eu encaminho essa solicitação também aos colegas docentes, né, que nós sabemos estão, em sua maior parte, mantendo contato com os seus alunos, com os seus estudantes diretamente matriculados nas suas disciplinas, e também aqueles que orientam esses projetos de pesquisa e de extensão, os TCCs, e diversos outros projetos que tem, principalmente aqueles de artes, né, que levam momentos também de, vamos dizer assim, alento e de construção da criatividade para um mundo melhor, enfrentando esse processo atual. Então, estamos à disposição, mas não queremos, vamos dizer assim, interromper a pauta da reunião. Deixo, então, aqui um abraço a todos e a disponibilidade para qualquer contato. Tenta aí colocar nas redes sociais essa hashtag @AdiaNEM. Vamos todo mundo aí divulgar, vamos em nível nacional fazendo essa campanha, porque é um momento importante. Professora Neide, muito obrigado. Abraão teve um probleminha com a internet e acabou caindo, mas agradecemos demais. E vamos junto, né? Vamos, que a gente tem muito trabalho e o foco, como a gente está dizendo aos nossos alunos, é para eles, né? Muito trabalho para dar a melhor condição nesse retorno e possamos fazer tudo com muita segurança. Então, agradeço. Vamos continuar com as perguntas. Tem uma pergunta de Cíntia Raquel. Logo no início da quarentena, alguns alunos estavam se preparando para a monitoria. Ainda vai ter a questão da monitoria quando voltar, para a gente continuar estudando os assuntos da monitoria? Sim, o edital da monitoria dos cursos integrados, ele parou exatamente no dia que a gente entrou em suspenso, né? Suspendeu as aulas, aliás. Então, todo o processo está apenas parado. Ele não foi cancelado. Então, quando a gente retornar, a gente vai retornar exatamente no mesmo ponto que a gente parou. Tá? Se eu não me engano, nos cursos integrados, a gente ia fazer as provas, né? As provas estão no finalzinho do edital já. Então, quando a gente retornar às atividades, a gente vai dar continuidade àquele ponto. Tá bom? Todo mundo que está escrito, está valendo. E quando a gente retornar, a gente parte de onde parou. Tá? Não vai ter prejuízo, não. Boa tarde, professora Meire. É um prazer tê-la conosco. Tem uma pergunta aqui. Sim. Tem uma pergunta aqui no chat que diz assim: o Instituto não poderia disponibilizar uma forma para que os alunos não sejam prejudicados? Caio Tomé. Olha, eu acabei de tentar responder aí no chat, não sei se deu certo, porque na hora eu coloquei lá uma resposta. Exatamente, nós estamos nessa fase da pesquisa. Depois dessa pesquisa aí, a gente volta a analisar, junto com o colégio dirigente, essas possibilidades. Então, nós estamos, inclusive agora com as outras instituições, a UFCG, a UEPB e a UFPB, tentando ver se a gente consegue, junto com esses organismos, as operadoras, algum link de internet. Nós estamos também lá com a nossa DGTI, buscando soluções.
não são soluções fáceis, é por isso que a gente precisa identificar o quanto, vamos dizer assim, a gente tem de necessidade para poder a gente fazer esse planejamento. Mas nós estamos pensando nessa e em várias outras possibilidades, né? O Caio perguntou aí o prazo do resultado dessa pesquisa. Caio, nós vamos fechar o questionário até quinta-feira e na sexta-feira nós vamos fazer uma reunião lá com os diretores para apresentar o resultado dessa pesquisa. Agora, nós precisamos de que haja uma adesão dos estudantes para responder à pesquisa, para que a gente possa realmente ter a finalidade para que ela foi construída, né? Que a gente obtenha os resultados possíveis. Bom, eu acho que, Tanissa, acho que a gente venceu os questionamentos, né? Alguém se inscreve para falar, ou alguém quer se posicionar? Também acho, Gláucia. Deixa eu fazer só um comentário aqui também que... Boa tarde, professor Emílio. Boa tarde, professor Wilson. Fazer um comentário aqui, elogiar a iniciativa do aluno Luiz Henrique, não só pela participação, mas dos questionamentos, mas por estar desenvolvendo podcasts e fazendo convite aos professores. Aí eu sugiro, inclusive, que ele abra o leque para outros colegas de outros campos que possam também contribuir. Esses podcasts serão divulgados por ele e pela página oficial do nosso Instagram. Então fica esse comentário, esse elogio ao trabalho de Luiz. E gostaria também de chamar a atenção para a iniciativa que estamos fazendo. A gente está convidando os professores e outros colegas também para fazerem 60 segundos sobre a pandemia. É um projeto para que cada um possa falar em um minutinho os impactos que a pandemia tem trazido para as suas áreas em particular, né? Então, cada professor vai estar tratando especificamente de suas áreas. Então, e reforçando também o convite que a gente já fez no início, na próxima sexta-feira, teremos uma live curta de mais ou menos, acho que o total vai dar mais ou menos meia hora, com Graham Tidey, que é o cônsul-geral do Reino Unido, em Recife, pela coordenação da professora Carla Richter. Então, já fica o convite aí às 16 horas na sexta-feira. Tá? Então, já estou me antecipando aqui, talvez até encerrando minha fala. E um abraço a todos, foi um prazer esse encontro da gente hoje. Obrigado, professor Wilson. Obrigado, professora Meire. Nós vamos, já que foram esgotados aí os questionamentos... Tem uma pergunta. Tem uma pergunta. Tem um comentário de Raquel: 60 segundos serão poucos para falar dos impactos, meu psicológico está totalmente abalado. Na verdade, estamos todos, Raquel. Estamos todos abalados. E Aderaldo pergunta: possibilidade da biblioteca fazer empréstimo de livros? Abraão, só respondendo aqui a Raquel, só um segundo. A Raquel 60 realmente... 60 segundos. Realmente é bastante pouco, né? O tempo é bastante relativo. Eu que gosto muito da parte de física e matemática, o tempo é muito relativo. Esse é um projeto, na verdade, que é inspirado em um outro projeto que conta com curtas do mundo todo, e os cineastas têm exatamente 1 minuto para fazer os seus vídeos. E apesar de parecer pouco, saem coisas impressionantes. Então, na verdade, a gente vai estimular os nossos colaboradores, nossos professores e convidados para que tentem fazer de uma forma dinâmica, didática, 60 segundos de informações que realmente cheguem até vocês. Porque se a gente fica também 30 minutos falando, de repente fica cansativo e não atinge
o que realmente importa naquele momento. Então, é um projeto, é uma iniciativa para que rapidamente vocês recebam essas pílulas de informação ao longo da semana. São muitos professores, por isso a ideia dos 60 segundos é que a gente consiga passear por todos os professores, contribuindo com essas informações previamente elaboradas, que torne didático, que torne que atinja realmente o público-alvo que são vocês. Tá bom, Raquel? Bom, com relação à biblioteca, Aderaldo, a gente está funcionando, né, com os terceirizados de forma reduzida em revezamento, e as servidoras da biblioteca também estão liberadas, então a gente não tem essa atividade sendo realizada. E os livros também, eles são um vetor muito expressivo, né, do vírus. Então, a gente vai ter, inclusive, um protocolo que está sendo feito, estão sendo feitas várias reuniões também com bibliotecários, com a própria Pró-Reitoria de Ensino, para que haja um protocolo específico, né, para a utilização da biblioteca. Então, é um momento também que isso, falando no pós-pandemia, né, no retorno das atividades. E agora, infelizmente, a gente não vai poder utilizar esse serviço do campus. Glaucia, mais alguma coisa? Tem mais perguntas? Por aqui, não. Não? Bom, a gente vai passar para os informes gerais. A gente agradece mais uma vez a professora Meire Roberta por essa participação. Pessoal, a professora Meire Roberta é a nossa pró-reitora de ensino. A nossa reitoria ela tem 5 pró-reitorias: a pró-reitoria de assuntos estudantis, a pró-reitoria de planejamento, administração, planejamento e finanças, a pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação e inovação, a pró-reitoria de extensão e cultura e a pró-reitoria de ensino, e aqui muito nos honra a presença da professora Meire Roberta. Abraão, deixa eu fazer uma fala antes de encerrar. Destacar, né, a importância da participação de vocês que se dispuseram e da oportunidade que a gente teve aqui de tirar algumas dúvidas. Estaremos sempre à disposição e outros momentos surgirão, né, e contamos com a participação de vocês para tirar essas dúvidas e para divulgar as dúvidas que foram sanadas aqui nas turmas com os colegas de vocês. Né? Quero agradecer demais a presença da professora Meire, dizer aqui a ela que é uma mulher guerreira que eu admiro muito. Então, como a gente, nessa época de pandemia, também estamos mais sensíveis, né? Então, Meire, quando eu crescer, eu quero ser assim, pertinho de você, viu? Beijo. Obrigada aí, Glaucia. Obrigada, professor Abraão, professor Jorge, demais professores e estudantes, né, que escutaram. Amanhã nós teremos, né, uma reunião com o sindicato e também com os estudantes para tratar da questão aí do calendário. Assim, são discussões que nós fazemos todos os dias, né, praticamente. E a gente espera que vocês, né, mais uma vez reitera aí, que participem com a pesquisa e que no âmbito do campus vocês continuem com essa integração, com esse trabalho. Eu venho acompanhada aí várias ações que o Campus Monteiro tem feito, né, na questão do combate à pandemia, e nós estamos à disposição. Então, eu agradeço, tem outra reunião agora, e mais qualquer questionamento ainda que possa surgir da reunião, Abraão, aí eu estou à disposição. Bem? Ok, professora, muito obrigado. Muito obrigado. Abraço. Outros. Então, veja bem, pessoal, a gente vai passar agora para os informes, né? Glaucia fez essa fala. Eu queria agora que cada um dos coordenadores passassem também seus informes para a gente fazer a finalização. Eu vi aqui uma pergunta, rapidamente passou aqui, de Aderaldo, dizendo que não ficou claro sobre a questão dos auxílios. Bom, vai ter um segundo edital, Aderaldo. A gente está só esperando a organização de como proceder para fazer o lançamento, a classificação desse edital dos auxílios. Abraão,
tem outra pergunta, tem outro questionamento aqui sobre os auxílios. Deixa eu falar sobre ele. Pergunta assim: as pessoas que conseguiram os auxílios, mas que ainda não receberam, qual causa? Então, gente, já foi dito que o edital do IVS foi aproveitado, porque ia ser lançado um edital para o auxílio, e como a gente já estava, né, em casa, foi aproveitado o do IVS. Então, o edital do IVS, que esse é o primeiro ano, ele foi aproveitado para a seleção do auxílio. Então, algumas pessoas estão deferidas lá, porém, não, sim, no quantitativo das vagas do auxílio não entraram. Então, no Instagram, tem a divulgação do e-mail da CAEST, onde vocês tiram as dúvidas com relação ao resultado do edital. Todos os que estavam selecionados receberam, colocaram suas contas e receberam. Algumas contas, mas já até algumas já ajustadas, alguns pagamentos voltaram por conta de conta. O primeiro pagamento e a informação da conta lá colocada deu alguma divergência. Já foi regularizado e todos que foram selecionados já receberam. Então, quem tiver algum questionamento de pagamento, pode falar diretamente comigo. E quem tiver algum questionamento com relação à seleção do auxílio, tem um e-mail em que Gabriela, assistente social, está respondendo. Tá bom? Bom, pessoal, lembre que no Instagram tem os contatos, tanto da CAEST, quanto os nossos, né, o meu, de Jorge e Gláucia, da Coped. Então, qualquer dúvida, vocês podem perguntar tanto no WhatsApp como no próprio direct lá do Instagram. Eu vou passar agora para Tanissa, para dar os seus informes lá da Coped. Boa tarde, pessoal, novamente. Os informes da coordenação pedagógica em relação aos atendimentos online, né, que eu, a pedagoga e os técnicos em assuntos educacionais estão realizando. A gente sabe que muitos alunos não estão conseguindo organizar a rotina diária em relação aos estudos, e a gente está disponível, né, para poder assessorar vocês, a acompanhar e a poder ajudar da melhor forma, né, nessa organização dessa rotina. Tanto Daniela como o Enver, né, estão disponíveis, né, lá no Instagram do campus, tem o e-mail da gente, vocês podem entrar em contato, que a gente está agendando os atendimentos. É isso. Obrigado, Tanissa. Professor Marlon. Olá, né? Boa tarde a todos novamente, já me despedindo, mas também queria informar aqui para vocês que amanhã a gente vai estar realizando uma atividade do curso de música, mas que também é aberto para outras pessoas. Algumas pessoas já me perguntaram no Instagram como é que vai para participar. E também convido aqui a todos, mesmo que não seja do curso de música, é um assunto que a gente vai querer trabalhar amanhã e conversar, que é sobre como lidar com os estudos no período de quarentena, sobre como organizar uma rotina, como organizar o horário, o que estudar, e uma coisa mais específica do instrumento, que é como estudar sem um professor, né? Como organizar os estudos sem um professor. Isso é um tema assim, muito forte na nossa área de música, né? Porque a gente, todos que passaram pela academia, que são professores no IF, a gente vive lutando sobre como organizar nossos estudos no instrumento. Então, a gente vai tentar conversar com os alunos e quem queira participar mais, como é que a gente está fazendo isso na nossa quarentena, né? Porque é difícil para vocês, alunos, como também é difícil para nós, professores, o pessoal da administrativo, COPED, o pessoal, que a gente mudou a nossa rotina, mudou a nossa realidade. Então, muitas vezes você quer estudar uma coisa que você gosta muito, passa o dia todo estudando, e esquece de estudar algo que tem um pouquinho mais de dificuldade, ou tem prazer em assistir filme, esquece que tem que estudar alguma coisa. Então, como é que a gente está lidando com essa situação? Então, nesse primeiro momento, a nossa ação vai ser mais voltada a gente pensar como se organizar nesse período, do que tratar sobre assuntos específicos de música, no nosso caso, né? Então, vamos tentar conversar e dialogar. Nós iremos contar com todos os professores da área técnica de música, né? Professor Abimael, Cristian, Cídia, professora Isabelle, que é a professora novata, né? Lídio Roque, Rafael Mota, que também é professor novato de violão, professor Vladimir. Também iremos contar com a presença da nossa pedagoga Tanissa, que também estará dialogando conosco sobre esses temas. E também, para quem não está sabendo ainda, tem várias atividades que a gente está fazendo individualmente, né, com nossos alunos específicos.
Por exemplo, eu estou fazendo minhas atividades de trombone. Na quinta-feira, eu já quero aqui avisar que vai ter uma atividade com o professor de trompete de João Pessoa, que eu ainda vou avisar lá no grupo nosso, e que os outros professores também estão fazendo atividade, como o professor Cristian, o professor Abimael. Não sei exatamente todos o que estão fazendo, mas sei que cada um está realizando atividade ou interagindo com os alunos. Então, busquem conversar com eles, saber o que vocês podem fazer no seu dia a dia, porque isso vai ajudar bastante. Além de toda a preparação das outras disciplinas gerais, né, como também para o Enem e o restante das coisas. Ok? Então, a minha fala é somente essa e espero que contar com a presença de vocês amanhã nessa atividade do curso de música, que é aberto para todos. Ok? Valeu, galera. Valeu, obrigado, Marlon. Professor Fábio, tem um desafio lá na informática, com ela NSI? Tem sim, professor Abrão. Inclusive, esse desafio é estendido também aos outros alunos, não necessariamente aos alunos de MSI, já que são desafios para resolução de problemas, né? Então, o link já está aí no chat também, já está disponível. É só preencher esse formulário. E tem um formulário também lá no próprio site da Hora do Código. Então, é estendido a todos os alunos do campus, né? Independente do curso. Tem também a Olimpíada de Robótica para os alunos de MSI, para os 3 anos. Na verdade, são 2 modalidades, né? A prática e a teórica. E o aluno que quiser participar, é só me contactar para a gente montar um grupo, porque tem a prova teórica, que é bem interessante também, né? Então, lá no próprio site da Olimpíada, tem provas anteriores, né? É bem interessante. Então, quem quiser participar, eu estou à disposição aí para a gente formar um grupo também. E as inscrições vão até o dia 3 de julho, certo? Então, tem bastante tempo aí para a gente montar um grupo e ir treinando também, nem que seja virtualmente, né? É bem interessante essa Olimpíada. E, em conjunto com o professor Jorge, nós montamos 3 cursos livres, baseados na plataforma do Cisco Net Academy. São 3 cursos, assim, o primeiro, ele tem 30 horas, né? O segundo, que é o Get Connect, que é noções de informática, e é um curso bem interativo também, é bem interessante isso aí. De cibersegurança e internet das coisas, né? Logo estaremos disponibilizando o link aí dos 3 cursos também. Já foi solicitada até a coordenação de extensão para cadastrar esses cursos lá, né? E agradecer também a participação dos alunos e a direção do campus pela oportunidade de manter esse contato aí com todos, né? Estão de parabéns. Obrigado, professor. Professora Gardeno. Boa tarde, pessoal, em especial os estudantes de edificações. Minha principal informação é dizer para que a gente se mantenha o máximo conectado possível, né? Que eu estou sempre disponível nos grupos do WhatsApp, por qualquer outro meio que vocês se sintam mais à vontade para falar, e que os professores da área técnica, mais especificamente, estão tendo algumas ações individuais, mas sempre estão colocando disponíveis para vocês lá nos grupos, né? Então, eu enfatizo aqui a ação da professora Luana, que como ela é em outras instituições também, ela está fazendo isso de forma mais ampla no Instagram dela, né? O Instagram dela é @enge.luanaleal, eu vou colocar aqui no chat depois nos grupos, para que vocês estejam acompanhando. Ela tem falas dela mesma e também sempre está recebendo convidados para agregar na área técnica, certo? E, além disso, parabenizar o aluno Luiz Henrique, de MSI, e dizer que eu já falei com ele para que a gente também traga para os podcasts os professores da área técnica para unificar essa ação. Então, vou colocando aí no link, né, o podcast Dialética, que foi idealizado por Luiz, mas que a gente vai estar trazendo os professores da área técnica para também participar e contribuir na área de edificações. Certo, gente? Então, no mais, eu vi a preocupação dos alunos em relação aos TCCs, né? Eu vou fazer uma pequena reunião com os orientadores
E também quero receber ideias de vocês, o que é que a gente pode estar fazendo para melhorar essa comunicação e que essa atividade, né, já que a gente é uma das atividades que a gente consegue atuar no meio dessa pandemia, o que é que a gente pode estar fazendo, certo? E incentivar todos os estudantes que tragam ideias para a gente, né? Assim como o Luiz trouxe a ideia do podcast, foi abraçado por todos os professores e a gente está tentando divulgar isso ao máximo, que qualquer um pode estar trazendo essa ideia para a gente ter o alcance máximo. Ok, pessoal? Até breve. Obrigada, diretores, e até a próxima. Professor Jorge. Pessoal, vamos encerrando esse primeiro grande encontro. Bom demais revê-los. Percebo que tem muita coisa acontecendo. Às vezes a gente não tem, né, a dimensão do que está acontecendo, mas muita coisa boa. Tá bom? Fiquem atentos aos grupos, sigam aí o Instagram do campus, onde a gente vai estar publicando tudo, o site, tá bom? E não fiquem parados. Tá? Tem muita coisa acontecendo. Jorge, lembrar do YouTube, né? Para o pessoal se inscrever lá no canal do YouTube. Perfeito, perfeito. Acessem o canal do YouTube, se inscrevam, a gente vai estar fazendo algumas ações também pelo YouTube, né? Então, a coisa está movimentada, né? Então, não percam a oportunidade, não fiquem parados, né? Na internet tem muita coisa mesmo para se estudar, tá? E a gente vai estar contribuindo o que puder. Então, um grande abraço a todos, estamos todos à disposição de vocês, e vocês não estão sozinhos, tá? Estamos juntos. Beleza? Um abraço a todos. Pessoal, com essas considerações finais, né, a gente vai encerrando aqui, agradecendo de coração aí a presença de todos vocês. Todo mundo já falou, não se sintam sós, podem entrar em contato conosco, vamos praticar a nossa solidariedade, a nossa humanidade, tá? Então, um abraço virtual, se protejam os seus familiares, ficando em casa, tá? E tomando todas as precauções necessárias. Queria agradecer a participação dos colegas servidores, né, que estiveram aqui presentes, todos eles, e dizer que a gente está sempre antenado e sempre que possível vamos estar marcando contatos como esse e tantos outros com vocês. Nós chegamos a ter nessa reunião 137 pessoas conectadas, então dentro do que a gente esperava e que nas próximas a gente consiga chegar aos nossos mais de 340, se não me engano, são 345 estudantes dos cursos integrados. 345. Nós tivemos um belíssimo número agora, de 137, que a gente consiga cada vez mais ampliar o número de pessoas para que a gente tenha esse contato. Lembra aí, o ADIENEM, vamos entrar com essa hashtag aí, eu vou colocar uma matéria lá, nós vamos colocar lá no Instagram, certo? Para a gente dar uma subida aí nessa do ADIENEM e também reforçar o link lá do canal do YouTube. Tá bom, pessoal? Se eu queria pedir, antes do pessoal sair aí, que abrissem as câmeras, quem puder, para a gente fazer aqui um registro, tirar um print aqui da tela, colocar lá nos grupos, tá? Passa o perfume, professor Fábio, passa o perfume. Quem puder abrir aí, tá? E todo mundo em silêncio. Bacana. Vamos lá? Valeu, pessoal. Um abraço. Abraço. Tchau! Tchau, pessoal. Tchau.